Vamos lá, pessoal. Vamos gravar essa aula sobre ondas sonoras. Nós já estudamos quais são as características principais das ondas. Esse conteúdo se encontra nas páginas 220 a 228 do nosso livro didático. Vale a pena dar uma olhada, né, para complementar. Bom, a gente já sabe quais são as características de uma onda. O que é uma onda sonora? Uma onda sonora, ela é uma onda mecânica. Então, ela precisa de um meio para se propagar e ela é uma onda longitudinal, ou seja, a direção de vibração é a mesma direção de propagação dessa onda. Olha esse desenho aqui para a gente entender que uma onda sonora, ela é uma onda de variações de pressão do meio em que essa onda está se propagando. Eu estou falando aqui com vocês, certo? O que está acontecendo? Minhas cordas vocais estão vibrando. Quando as minhas cordas estão vibrando, elas estão deslocando o ar que está passando aqui por elas. Esse ar, ele, ao passar pelas cordas, ele vai vibrar com a mesma frequência, da mesma maneira que essas cordas estão vibrando. Então, esse desenho representa como se minhas cordas fossem aqui, ó, estivessem aqui, ó. As cordas empurram o ar para frente e retorna. Ela vibra, né? Som é vibração. Então, as cordas empurram o ar para frente e retorna. Nesse retorno, as moléculas retornam. Empurra de novo, empurra as moléculas. As moléculas empurram as próximas, as que estão na frente, que empurram as próximas. Enfim, e vai tendo esse movimento que vai se passando de molécula para molécula, é a onda sonora que está se propagando até chegar no ouvido de vocês, no caso, né? Saindo aí da caixinha de som do seu aparelho que você está usando. Veja bem, aqui, então a gente já representou essa onda sonora com esse movimento entre as moléculas, né? Vibração, então, de um ponto de equilíbrio, passando de molécula para molécula. De acordo com a frequência de vibração das cordas vocais, por exemplo, ou de qualquer outro meio, outro instrumento, ou seja, a gente pode classificar o som nesse espectro sonoro. O ouvido humano, ele é capaz de detectar sons com frequência de vibração entre 20 Hz e 20.000 Hz. O que está antes de 20 Hz, a gente chama de infrasom. Nós não somos capazes de detectar infrasom. Exemplo, minha mão está balançando aqui. Eu estou produzindo com certeza menos de 20 oscilações por segundo. Se eu conseguir produzir 20 oscilações por segundo, isso passa a ter um barulho. Esse barulho meu ouvido detecta. Esse daqui, o meu ouvido não detecta, embora eu esteja deslocando o ar que está ao redor e esse deslocamento está se propagando por aí. Alguns animais detectam infrassons. Olha essa tabelinha aqui, ó. Tá chamado de subsom aqui, né? O infrassom é antes aqui da audição humana. O pombo detecta infração, ele escuta esse movimento que eu tô fazendo. O elefante também. Assim como há animais que detectam o infrassom, tem outros que vão detectar o ultrassom. O que é o ultrassom? Sons, vibrações com frequências, olha o desenho, acima de 20.000 Hz. Oscilações com frequências acima de 20.000 Hz, eu não vou conseguir ouvir, você não vai conseguir ouvir. Mas, se a gente olhar aqui na tabelinha, o camundongo ouve, é um som para o camundongo, é um som para a mariposa, para o morcego, para o cachorro, para a baleia branca, enfim. O nosso ouvido está aqui, característico, ele vai detectar apenas esse intervalo de frequências. Abaixo não, acima também não. Já viram apito para treinamento de cachorro? O apito que o treinador usa não emite som para mim, porque para o cachorro ele emite, né? O cachorro ele vai conseguir ouvir sons acima de 20.000 Hz. Então, ele apita, o cachorro senta, ele apita, o cachorro levanta, por exemplo, né? Eu não estou entendendo, não tá chegando aquela onda sonora, não é sensível ao meu ouvido, mas ao ouvido do cachorro ela é. Então, a gente já entendeu aqui o que é um som, como é que essas frequências são detectadas aqui. Vou passar para vocês um videozinho, não está mostrando aqui o link, agora sim, um videozinho onde a gente pode ver como que acontece esse som no ouvido. Vamos prestar atenção. Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente.
Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estribo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite... Bom, até aqui já tá bom. O que é interessante nesse vídeo? A gente entender que onda sonora chega, é amplificada no canal auditivo, por isso que a gente tem o ouvido nesse formato. Entrou, balança o tímpano, que balança o martelo, bigorna, estribo, que chega aqui, ó, o estribo chega aqui na cóclea, onde tem um líquido, e esse líquido vai se mover de acordo com a vibração, e ele é cheio de cílios, como se fossem pequenos cílios mesmo, né? E esses cíliozinhos, aí vai falar agora um pouco mais de biologia, eles vão transmitir esse movimento através de sinais elétricos para o cérebro interpreta esse som. É fantástico, né, gente? Vamos voltar lá. O som, então, estudamos características do som, né? Pulei aqui. O som se propaga no ar com uma determinada velocidade. A velocidade média de propagação do som é essa daqui, ó, 343 metros por segundo. A gente arredonda para 340 na maioria dos exercícios. Agora, dependendo do meio, olha para vocês verem a velocidade do som, ela é diferente, ela varia. Por que isso? Já que nós estamos falando que som é propagação desse movimento das moléculas, né? Essas diferenças de pressão nas moléculas que estão sendo transmitidas de uma para outra. Quanto mais juntas, quanto mais denso for o meio, mais juntas essas moléculas vão estar, mais rapidamente essa propagação passa de uma para outra. Então, veja bem, nos gases a velocidade é menor do que nos líquidos e a velocidade nos líquidos é menor do que nos sólidos. Tem sentido, porque nos sólidos as moléculas estão mais próximas. Se estão mais próximas, essa propagação de movimento de uma molécula para outra, essa onda sonora, ela vai se propagar muito mais rapidamente. Olha aqui a velocidade da onda sonora no vidro, 5.130 metros por segundo. No ar, 343 metros por segundo aproximadamente. Outra coisa que interfere na velocidade do som é a temperatura do meio. Se a temperatura for aumentando, a gente vai estudar isso esse ano ainda em calorimetria, a velocidade também vai aumentando, porque aumento de temperatura significa aumento da movimentação das moléculas. Se elas estão mais agitadas, elas passam também mais rapidamente o movimento de uma para outra. Então, o som também se propaga de uma maneira mais rápida. Gente, a título de ilustração, vamos ver o vídeo aqui, que mostra um avião supersônico rompendo a barreira do som. O que é romper a barreira do som? O avião vai aumentando sua velocidade, isso daqui 343, multiplica aí por 3,6 para vocês verem quantos quilômetros por hora dá isso. O avião vai atingindo essa velocidade e no momento em que ele atinge essa velocidade, ele rompe a barreira do som, que é chegar, a gente chama de marche 1, rompeu a velocidade do som, marche 2, 2 vezes a velocidade do som, marche 3 vezes e por aí vai. É usado esse termo, né, na aviação e em outras áreas. E quando o avião chega nessa velocidade, você vê a onda sonora, um estrondo, e você vê a onda passando pelo avião. Vamos dar uma olhada aqui para a gente ver esse vídeo. O som navega no ar a aproximadamente 1.200 km por hora. Quando qualquer objeto se desloca mais rápido do que a velocidade do som, produz uma grande explosão. É o estrondo sônico. É que quando o avião atinge uma velocidade maior do que a do som,
o ar que está na frente dele é deslocado de uma forma tão abrupta que dá uma chicotada no próprio ar. É a chamada onda de choque. Cada parte do avião que tem contato com o ar forma uma dessas ondas. Olha só essa foto, é desse ano. Foi a primeira vez em que o homem conseguiu fotografar as ondas de choque. Elas se formam em todos os lugares onde o avião toca o ar. É como se o avião estivesse tentando rasgar o céu. Aí essas ondas de choque se somam atrás do avião. Formam assim uma espécie de cone, que causam o estrondo sônico. Mas na hora em que isso acontece, o avião já está lá na frente, porque está em movimento. Quem está dentro não ouve nada. O piloto avisava, olha, nós estamos aproximando. Então ficava todo mundo esperando, só que você não sentia nada, era como se tivesse nada acontecendo. Mas esse conjunto de ondas viaja até o chão e quem está aqui embaixo acha que o mundo vai acabar. O estrondo sônico pode estremecer uma casa. Como que aconteceu no dia 1º de julho de 2012 em Brasília? Até aqui, gente, aqui ele vai contar o fato, né? Olha que interessante, né? A onda de choque, o avião atinge o Mach 1, que é a velocidade do som, e você vê a onda do som passando pelo avião. E quem tá aqui embaixo escuta um grande estrondo, né? Bom, seguindo nossos estudos aqui, ó. Nós vamos estudar as qualidades fisiológicas do som. Deixa eu abrir o outro aqui, gente. Na verdade, eu tô viajando por aqui, ó. Vamos estudar as qualidades do som. Nós estamos falando, tudo que a gente já estudou para a onda é válido para o som, né? Mas no som, a gente vai detectar 3 qualidades específicas, que é a altura, a intensidade e o timbre do som. A altura não tem nada a ver com volume agora. A palavra altura tem que prestar muita atenção. A altura significa frequência. A altura não significa volume, porque volume significa intensidade. Tá aqui, ó. Tá? A altura vai representar a frequência sonora, intensidade vai representar volume, que tem a ver com a amplitude da onda. Um som de alto volume, de grande volume, significa uma onda de grande amplitude. E o timbre, que representa a forma da onda. Ondas com formas diferentes representam variações diferentes. A gente vai ver isso com calma aqui, ó. Vamos falar de altura primeiro. Já falei que a altura está relacionada à frequência, certo? Quanto maior a frequência do som, significa que esse som que eu vou estar ouvindo será um som mais agudo. E quanto menor a frequência de vibração, é um som mais grave. Mulheres geralmente têm uma voz mais aguda. Nossas cordas vocais vibram mais rápido do que as cordas vocais do homem, geralmente, né, gente? A minha voz é estridente, ela é aguda. Então, a gente sente a nossa voz, a voz feminina mais aguda, a voz do homem é mais grave. Significa que as cordas estão vibrando menos. Outra coisa, qualquer pessoa que estuda aí alguma coisa de música ou que tem interesse por música, sabe alguma coisinha da escala musical. A escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ela é uma escala de frequências, onde Dó tem a frequência, a menor frequência é o som, então, mais grave, e vai diminuindo, vai aumentando a frequência, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, até chegar no Si, vai aumentando a frequência de forma que os sons vão ficando cada vez mais agudos. E aí, quem sabe de música sabe também que tem vários Dós. O próximo Dó é o dobro da frequência desse primeiro Dó. A gente fala que ele é uma oitava acima. O próximo Ré, uma oitava acima também, é o dobro da frequência desse primeiro Ré, desse Ré fundamental. Enfim, a altura está relacionada, então, não é volume, é a frequência. Um som alto, quando eu falar isso agora, vocês vão falar, é volume? Não, um som alto é um som de grande frequência, de alta frequência. Perdão, alta frequência, um som agudo. Vamos dar uma olhada aqui no gerador, nesse link aqui, ó. Ele é um gerador de tons. Então, já tá aqui mais ou menos, eu vou dar o play, ó, selecionei uma onda, vou mexer, as frequências vão variando, vou aumentando a frequência, olha aqui para vocês verem a frequência, tá? Alta frequência, som agudo.
Olha que interessante quando eu vou chegando perto dos 20.000 Hz. 20.000 Hz é o limiar da audição. Cheguei no 20.000, não estou escutando mais nada. Baixei um pouquinho, som super agudo. Vou diminuindo a frequência, som grave. Olha só outra coisa, ele faz eu escolher, ele me permite escolher a forma da onda. Deixa eu pegar uma onda triangular aqui. Olha como que o som é diferente. Mesma coisa, aumenta a frequência. Diminua a frequência, som grave, aumenta a frequência, som agudo. Gente, os sons que a gente ouve, eles não são ondas como essas que eu tô mostrando, eles são um conjunto, uma mistura de ondas. E aí, essa mistura dá ondas de diferentes formatos. E pelos diferentes formatos, a gente consegue ter as melodias, as vozes, enfim, não são ondas como essa, né? Essa é a onda fundamental, a mais simples possível, mas o que a gente escuta é uma combinação de várias ondas que se formam formatos totalmente diferentes. Outro vídeo aqui para a gente dar uma olhada na frequência das notas musicais. É um violão sendo dedilhado, se prestem atenção, que a nota de cima, né, a corda de cima, aliás, ela é mais grave do que a de baixo, certo? Então, vocês vão vendo que a mais grave vibra menos com o dedilhado do que a mais aguda. A mais aguda, frequência mais alta. Então, na hora que ele dedilha, ela realmente faz uma frequência mais alta, ela vibra mais. Vamos ver aqui. 3, vai. Olha como que a última vibra muito mais vezes por segundo, frequência maior, som mais agudo. Era só isso, gente, só para a gente perceber mesmo. Então, vamos à segunda característica da onda, intensidade. A intensidade, sim, tem a ver com volume. Som forte ou som intenso será um som de alto volume, de grande volume. E tem a ver com a amplitude da onda. Olha esse desenho. Eu tenho um som forte, significa um grito, por exemplo. A minha onda sonora terá grande amplitude, ela vai carregar muita energia, né? Se eu gritar, as minhas cordas vocais vão fazer um movimento de amplitude maior. Se eu falo mais baixinho, se eu falo sussurrando, as minhas cordas vocais vão ter menos amplitude na hora de vibrar. Então, o volume está relacionado com a intensidade, que está relacionado com a amplitude da onda. E essa intensidade é medida. Essa intensidade é a potência do som dividido pela área em que esse som está se propagando. Lembrando que potência tem a ver com a energia que se propaga num determinado tempo. Nós não vamos usar essas equações. Na verdade, nós vamos usar esta equação aqui, que determina um nível de intensidade sonora em decibéis. Nível de intensidade, chamado aqui de B ou da letra beta, letra grega, né? É igual a 10 vezes o logaritmo de I sobre I0. I é intensidade sonora, é isso aqui que a gente está falando, é a intensidade sonora em unidades de watts por metro quadrado. E o I0, que é chamado limiar da audição, é a menor intensidade que o ouvido humano é capaz de detectar. Mais baixo que isso a gente não escuta. Então, I0 é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, representa a menor intensidade sonora que a gente pode escutar. Vamos ver, por exemplo, falando de volume, como é que funciona uma caixa de som, né? Essa vibração, quem nunca teve um carro de som passando na rua, daquele povo que adora chamar atenção e colocar o som no último volume? Vamos ver como é que fica, o que significa, né, essa vibração. O que a caixa de som faz é reproduzir a mesma frequência, ou seja, vibrar do mesmo jeito que o som que ela está tocando. Como uma música tem muitos sons diferentes, a caixa de som vai vibrar de várias maneiras diferentes. Dá só uma olhada.
Era só pra gente ver, gente, essa vibração da caixa de som tá reproduzindo as frequências de vibração das notas musicais da música. E aí tá deslocando o ar, que tá ali, tanto que os papeizinhos estão pipocando, né? Tá deslocando o ar, esse ar tá sendo deslocado com a mesma frequência da película da caixa de som e vai chegar até o meu ouvido e vai fazer o tímpano vibrar com a mesma frequência da película da caixa de som. Então, o meu cérebro interpreta a frequência que foi tocada inicialmente. É uma reação em cadeia. Isso daí, né? É muito interessante. Quanto maior for a amplitude, quanto maior for o volume, maior vai ser a intensidade sonora. Significa que mais essa película vai se deslocar para cima e para baixo, maior a amplitude desse som. Então, depois a gente vai fazer um exercício aplicando, tá? Essa equação aqui. Vamos só terminar falando. Antes disso, tem a escala decibel. Isso aqui é só um exemplo, uma exemplificação. Já que essa equação aqui, então, vai me dar nível de intensidade sonora nessa unidade que é de decibéis. Aqui são alguns exemplos dos decibéis. Ó, nível sonoro em decibéis. Vou focar nessa parte, tá? Se eu tiver um murmúrio, o murmúrio está aqui em cerca de 25, 30 decibéis. Se eu tiver uma conversa normal, cerca de 60 decibéis. Se passar um caminhão pesado na rua, cerca de 90 decibéis. Uma motosserra, cerca de 100, 110 decibéis. Um avião, 120, um avião a jato, 140 decibéis. Quanto maior o volume, maior a intensidade sonora, maior o nível sonoro detectado em decibéis. Tem até um aparelhinho que detecta, né, a poluição sonora. Por quê? Porque acima de 90 decibéis, mais ou menos, esse som já é uma poluição sonora, já é lesivo. O que é lesivo? Com o tempo, a gente vai ficando mais surdo. O nosso ouvido não vai detectar esses sons mais com tanta facilidade. A gente sabe que com a idade a gente vai ficando surdo mesmo. Com certeza, a minha audição ela é muito inferior à de vocês. E a da minha mãe é muito inferior a mim, e por aí vai. Se você ficar exposto a sons com intensidade, com nível de intensidade maior do que 120 decibéis, por pouco tempo, por minutos, já é altamente lesivo, já tem perda de audição permanente, né? Você não fica surdo imediatamente, mas você não volta a ouvir tão bem quanto no dia anterior. E essa parte aqui é chamada de limiar da dor, ou seja, a partir desses 120 decibéis, ou seja, aquele som, aquele volume tão alto que dói o ouvido, o tímpano está vibrando muito. Então, a gente falou de intensidade, falta falar do timbre. Timbre é a forma da onda, e a forma da onda é o que diferencia um som que pode ter mesma altura, mesma frequência e mesma intensidade, mesmo volume, mas ele é produzido um pela flauta e o outro pelo violino, por exemplo. O que diferencia um do outro? A forma da onda. E a forma da onda faz com que esses sons tenham timbres diferentes. É assim que a gente fala. A minha voz, você pode me encontrar na rua, às vezes você não me viu, mas você fala, estou escutando a voz da Vanessa. A Vanessa está por aí. Porque o meu timbre de voz é característico. Ele chega até esses ouvidos e você identifica. Ninguém tem o timbre igual ao meu, né? A não ser as imitações. Mas o timbre é a característica. Aqui tem um linkzinho, eu não vou abrir, mas é onde tem um experimento onde o cara brinca com a voz. É interessante. Para quem tiver tempo, dá uma clicada lá para vocês verem, tá? E antes de fazer o exercício, falando do timbre, eu não cliquei ali no simulador, formatos diferentes, não deu sons diferentes? É isso que é o timbre. Bom, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Comparando duas notas Dó e Ré que se seguem na escala musical, podemos concluir que... Então, peraí, Dó e Ré. A gente já sabe que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Do Dó é a mais grave para o Ré, que é a mais aguda do que o Dó, né? Vai até o Mi, vai até o Si, que é a mais aguda de todas. Beleza, então vamos pegar um Dó e um Ré que se segue. Vamos analisar as alternativas. Ambas as notas propagam-se com a mesma velocidade em determinado meio. Sim, já é a verdadeira. Sabe por quê? Porque tudo é som e onda sonora. O som se propaga com uma determinada velocidade em determinados meios. Vai mudar a velocidade se mudar de meio, né? Mas não importa se a nota é Dó, se a nota é Ré, Mi, se a frequência é alta, se a frequência é baixa. Se o volume é alto, se o volume é baixo, a velocidade de propagação é a mesma. Então já é a letra A, tá, pessoal? Vamos analisar os outros. Dó possui mais energia do que Ré. Não dá para falar. Energia tem a ver com intensidade. Intensidade tem a ver com amplitude da onda, que é o volume. Então, ele não falou qual que está num volume maior
né? Então, a intensidade, eu precisaria saber aqui quem tem mais volume. Maior volume tem mais energia, porque a amplitude da onda é maior. A frequência de Dó é maior do que a frequência de Ré. É o contrário. Dó é o mais grave é menor frequência. Beleza? O comprimento de onda de ambas as notas é o mesmo. Não. Lembra da equação da onda, que vale agora também para a onda sonora, que é V igual a lambda vezes F? Velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência, né? A velocidade de propagação é a mesma, porque tudo é som e está no mesmo meio. Mas, se o F, a frequência do Dó é diferente da do Ré, o comprimento de onda, que é o lambda, também vai ser diferente. Lembra que é inversamente proporcional? Quem tem maior frequência, que é o Ré, tem menor comprimento de onda, tá? E vice-versa, né? No caso do Dó. A nota Dó é mais aguda do que a nota Ré. A nota Dó é mais grave. Por quê? Porque ela tem menor frequência. Beleza, gente? Então, a gente já analisou aí um exercício. Letra A, tá lá, ó. Vamos fazer mais um, ó. As ondas sonoras produzidas em um jardim sossegado têm intensidade de 10 elevado a menos 7 watts por metro quadrado a unidade. Determine o nível sonoro nesse jardim, sendo o limiar de audição 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Pessoal, é aquela equação que eu falei para vocês que eu ia fazer um exemplo para vocês. Ó, o que é 10 a menos 7 watts por metro quadrado? É a intensidade sonora desse jardim sossegado, tá? O que é o limiar de audição? É o I0, vai sempre ser dado, você não tem que saber. Ele é a menor intensidade sonora, né? Audível, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E ele quer o nível de intensidade sonora, que é o beta, ou B, tá? Como que eu calculo? B igual a 10 vezes logaritmo de base 10 de I sobre 0. Espero que vocês tenham estudado logaritmo, mas se não estudou, preste atenção que o que eu vou fazer aqui é só repetir nos outros exercícios. Então, vamos lá. Substitui B igual a 10, que multiplica logaritmo de intensidade, 10 a menos 7. Intensidade limiar, 10 a menos 12. Subtrai, né, os expoentes, porque esse aqui é uma divisão de mesma base. Então, fica B igual a 10, que multiplica log de menos 7 menos o menos 12. Menos 7 mais 12 dá 5. Então, log de 10 a 5. Aqui, pessoal, aqui tem que saber uma propriedade logarítmica, que é o seguinte. Toda vez que eu tenho log de alguma coisa, se essa coisa tiver expoente, o expoente passa para frente multiplicando o logaritmo. É o que eu fiz aqui, ó. Copiei, né? B igual a 10, que multiplica. O 5 não é o expoente? O expoente passa para frente multiplicando. 10 vezes 5 vezes log. Aí eu tirei o 5, sobrou só log de 10. Por que eu faço isso? Porque a base desse logaritmo é 10. Log de 10, quando a base e o número do logaritmando é o mesmo, a resposta é 1. Vocês vão guardar o seguinte, log de 10 é 1, porque sempre vai dar log de 10 em qualquer exercício, tá? Log de 10 é 1. Então, eu vou substituir aqui, vai ficar como? B igual a 10, que multiplica 5, que multiplica 1, porque log de 10 é 1. Então, 50 decibéis é o nível de intensidade sonora, né? Do jardim sossegado, é um nível baixo, agradável aos ouvidos. Vamos fazer mais um. O silêncio auditivo corresponde à intensidade sonora de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. É o I0. A gente também teve ele no exercício anterior. Numa oficina mecânica, o nível sonoro é de 90 decibéis. Então, agora ele me deu o B. Beta, 90 decibéis, é a unidade. Determina a intensidade do som ambiente nessa oficina. A intensidade do som ambiente é o I. Então, é nessa equação, que é a equação de nível de intensidade sonora, o nível sonoro, a gente quer o I, ele não nos deu o I, né? Então, vamos lá. B, beta, 90 decibéis, igual a 10 vezes log de I, não sei, sobre 0 que está aqui, 10 a menos 12. Beleza? O que eu fiz? Já cortei os zeros aqui, como se eu tivesse passado 10 para cá dividindo 90, né? 90 dividido por 10 está aqui, 9, que é igual a... Então, saiu 10 daqui, ficou só o log. Log de I sobre 10 a menos 12. Gente, outra propriedade logarítmica, que sempre também vocês vão ter que fazer ela se for um exercício desse tipo. Quando eu tenho uma divisão dentro do log, essa divisão pode ser transformada em uma subtração de logaritmos, tá? Então, quando eu tenho uma divisão dentro do log, essa divisão ela é uma subtração de 2 logs. Ó,
9 copiei, igual log do de cima, log de I, menos log do de baixo, log de 10 a menos 12. Isso aqui é uma propriedade logarítmica, tá? Já fiz a propriedade, o que eu faço agora? Lembra que se eu tiver expoente eu posso passar para frente multiplicando? É o que eu fiz aqui embaixo, ó. Copiei o restante, 9 que é igual a log de I, menos o menos 12 que passou para frente multiplicando o log que ficou log de 10. Lembra que eu falei que vai ser sempre log de 10? Log de 10 é 1. Vamos resolver. 9 que é igual a log de I, menos com menos é mais 12 vezes 1, né? Log de 10 é 1. 9 é igual a log de I mais 12. 12 vezes 1. Passa 12 para lá, subtraindo, né? 9 menos 12, inverti aqui. Log de I igual a 9 menos 12. Log de I igual a menos 3. Pessoal, aqui é como que se resolve logaritmo, tá? Até aqui do lado de cá. Como é que eu resolvo logaritmo? Eu pego a base, elevo a resposta e igualo ao logaritmando. A elevado a x igual a b. A base é 10. Sempre nós vamos usar log de 10 aqui nessa equação. 10 elevado a menos 3, que é igual a I. É o balãozinho. 10 elevado a menos 3 é igual a I. O que eu acabei de achar? O I. A minha intensidade sonora é 10 a menos 3. Intensidade, a unidade está aqui, ó. É watts por metro quadrado. Dá uma olhadinha lá nos exercícios e vamos caprichar. Daqui a pouco a gente solta o segundo vídeo, tá, pessoal? Bons estudos para vocês.